Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no Divã com Maria, a semana aí de autoconhecimento, a semana que nós preparamos com muito carinho, com muita dedicação, eu e mais alguns psicólogos, psicanalistas, que vamos estar juntos nessa semana conversando sobre vários temas referente ao autoconhecimento, referente à saúde mental. Alessandra, boa noite. Todos vocês que estão entrando, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui nessa noite, a segunda noite no Divã com Maria. Hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto muito interessante. Qual que é o seu medo, né? Como que você se relaciona com o medo aí, né? O que a gente vai descobrir hoje com as nossas convidadas referente ao medo. Maiga já está aqui conosco, seja bem-vinda, nossa convidada. Não se esqueçam aí de compartilhar a live com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Maiga, você já pode pedir para... Isso, muito importante. A Alessandra já começou aqui com tudo, né? Colocando pergunta. É isso mesmo. A gente quer a participação de vocês, porque o objetivo é como se fosse uma aula aberta, né? Aí para vocês tirarem dúvida, para vocês fazerem perguntas, aproveitarem a quantidade de profissionais que vai estar aqui conosco, que vai passar durante essa semana, psicólogos, psicanalistas com muito tempo de atuação, com muita experiência, com muita prática na clínica, como é o caso aqui da Maiga, que vocês vão ver aqui que o currículo dela é impressionante. Com ela em outros momentos, e todas as vezes que nós estivemos juntas sempre foi muito enriquecedor, né? Vamos só esperar ela aqui conosco, já está aqui, vamos aguardar, né, a outra convidada. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos que estão entrando. Aí você seja bem-vinda ao nosso projeto no Divã, né, com Maria. E a gente aí, né, eu dei a possibilidade, você escolheu o tema do medo. E você pode se apresentar, a nossa outra convidada já está aqui também. Vamos só aproveitar para chamar ela logo, aí a gente faz a. Não sei. Sim, Só aceitar agora, Juraci. É, Olá, boa noite, tudo bom? olá, boa noite, tudo bem, Juraci? Tudo jóia, um prazer te conhecer. A Maria, a gente já havia realizado live em algum outro momento, né, Maria? É isso. muito gratificante estar aqui com vocês nessa noite, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? E às vezes a gente acaba não dando, priorizando, na verdade, né? Não dando tanta importância, como se algo fosse algo tão supérfluo, né? E acaba passando batido. Exatamente. Sejam Prazer bem-vindas. te Vocês conhecer podem também, Juraci. se apresentar rapidamente para as pessoas, para a gente já Obrigada. começar aí com o nosso assunto, que o pessoal está animado, já começando a fazer perguntas. Uhum. Coisa boa. Bom, vou começar a Uhum. me apresentar aqui bem rapidinho, então. Meu nome é Maiga Sandri, eu sou gaúcha. Eu estou aqui na cidade de São Leopoldo, na área metropolitana, aqui ao lado, pertinho de Porto Alegre, né? Sou psicóloga, formada em 1995, já tem aí bastante tempinho, né? Fiz a minha formação psicanalítica na Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, e trabalho aqui no consultório online, presencial, também com adultos e com adolescentes. Muito bem. Muito bom. Juraci está nos ouvindo? Sim, pode falar? Tá congelada, né? A imagem aqui para mim não te Para mim vejo aqui você congelada está aqui. Me aparecendo chamo. congelada, mas eu estou te ouvindo. É, estamos ouvindo. Talvez a internet, né? Pode ser. Eu me chamo Juraci Cardoso, né? Sou psicóloga. Geralmente eu atuo em contexto social, né? Da assistência social, CREAS, né? E proteção especial, e também na clínica.
concluí minha faculdade na FAPAM, né, em 2016, e venho de lá para cá trabalhando, né? Mais recente, estou para entrar no hospital, né? Agora já saio um pouco da área do contexto social e entrar na área hospitalar, que é aquilo que eu realmente desejo. Mas esse contexto clínico mesmo. Muito bem. Vocês que estão entrando, sejam todos Bom, bem-vindos, né? A Raquel, o Jarlisson, o André. Obrigada pela presença de todos vocês. E hoje o tema da nossa live é o medo. A gente pode começar aí pela Maiga, né? Falar as contribuições, depois a gente vai para a Juraci. pode ser, e eu também gostaria, assim, de ter na verdade, uma conversa, né? A gente pode ir conversando, assim. Eu não preparei um material, assim, para uma apresentação, de fato, mas sim para a gente ir conversando, né? Bom, hoje, ainda no Dia Internacional da Mulher, a gente falar de um afeto que nos toca tanto, né? Toca todos, é o afeto do medo, né? Então, essa palavrinha pequenininha aí, mas que tem uma representação muito grande, na verdade, assim, né? A gente pode estar falando. Só para começar, talvez, a nossa conversa aqui, colocando assim um pouquinho, né? Por dentro da psicanálise, essa questão assim do medo, né? O que ele representa para nós. Ele é, de fato, uma emoção extremamente importante, estruturante, né? E basicamente, assim, mesmo sendo desagradável, muito protetora ainda para nós, né? Nos dias de hoje, desde sempre, mas ainda nos dias de hoje, especialmente também. A gente tem essa questão, assim, de poder ser vulnerável, mas a gente também quer ser um pouco suficiente, autossuficiente, né? A nossa cultura hoje, ela nos até promove muito a autossuficiência, né? Tem o autoconhecimento, busque autoajuda, seja autossuficiente, né? E a gente sabe que o desamparo, a vulnerabilidade, ela está aí, ela está presente, e a gente sempre vai precisar de uma outra pessoa, né? Seja para nos cuidar, seja para nos desejar, seja para nos escutar, né, nos acolher. Então, a gente não consegue ser autossuficiente o tempo inteiro, por mais que a cultura de hoje nos coloque, às vezes até impõe, né, de uma certa forma, isso, né? Então, foi uma primeira questão assim que eu comecei até a pensar, né, em especial pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, também, né, do quanto o medo afeta também as mulheres, hoje em dia, né, e colocar um pouquinho aí na mesa para a gente conversar. Isso mesmo. Muito boa, né, a contribuição da Maísa, né? Oi. Não escutei muito direito boa aqui. A sua contribuição. Acho que está gravando um pouquinho. É muito boa a sua contribuição, né? É isso mesmo. Obrigada, importante a sua fala, né? Destacando aí a importância, né? Principalmente nós mulheres, né? De enfrentar esse medo, né? Essa dificuldade que às vezes a gente encontra aí no dia a dia. Não que os homens não sentem medo, porque é uma reação normal a todos os seres humanos aí, mas pegando um trecho da sua fala aqui, enfatizando essa importância da gente se destacar aqui, né, no contexto feminino. Só lembrando, né, que aí a emoção, ela é a emoção do medo, né, ela é bem antiga, né, já vindo aí desde a época de Adão, né, quando ele se apresentou medo, né, temor ao Criador, né? Ele trouxe esse contexto aí do medo presente, né? Sendo ele esse medo, ele tanto pode ser para nossa
para nossa sobrevivência, né? Como também ele pode atrasar a nossa vida, né? De alguma forma, quando ele passa a não contribuir mais, não nos ajudar. Quando ele começa a nos paralisar, isso significa que a gente começa a perder, ou seja, que o medo toma conta da vida da gente. E aí, a partir desse momento, né, que ele já nos paralisa, que ele já não nos permite viver, aí é preciso, nesse momento, parar, analisar, né, o que está causando, medo de quê, né, o que está acontecendo, qual é a parte da vida da gente que está travada, que não consegue alavancar, né, por causa desse medo. Então, assim, todo esse contexto precisa ser analisado, né, refletido, para que daí, a partir daí, eu possa ter conhecimento e tomar atitude frente a essa situação, né? Porque geralmente uma pessoa, por exemplo, que tem medo de pegar uma estrada, ou tem medo de que algo aconteça no ambiente de trabalho, ou que tem medo de algum tipo de relacionamento, né? Conflito, de repente, familiar, algo semelhante que impeça ela de evoluir, né? De repente, coisas simples para alguns, mas para aquela pessoa que está apresentando aquele medo, naquele momento, né, ela deixa a ansiedade tomar conta da vida dela, de alguma forma já vai surgir vários pensamentos obsessivos, né, que toma conta da vida da pessoa e faz com que ela paralise, ela não consegue se destravar. Então, mais importante de tudo é reconhecer que somos seres humanos, né? Não é vergonha você assumir o seu medo, medo de algo, né? Algo que impeça você de evoluir. A partir do momento que você reconhecer esse medo, buscar a ajuda necessária, né? Algo a acrescentar, Maria? Sim, é muito interessante, né, essas contribuições para a gente começar a entender, né, que às vezes a gente recebe assim na clínica, né, eu não quero sentir medo, eu não quero mais ter essa emoção, né, eu quero, a Maiga falou também, né, com a Juraci sobre essa cultura contemporânea da sociedade, de você sempre ser autossuficiente, de você se colocar em um lugar, né, que não vá precisar ali de um apoio das pessoas à sua volta. É importante a gente entender que o medo é uma emoção que faz parte, né, da vida, que a gente vai sentir, e ele é até certo ponto considerado bom, porque tem um tipo de transtorno, né, segundo lá o DSM-5, que são pessoas que não sentem medo. Então, por não sentirem nenhum tipo de medo, elas acabam colocando a própria vida delas em risco, porque imagina você atravessar uma rua e não olhar se o sinal está aberto ou se o sinal está fechado, se você, né, não sentir nenhum medo. Então, o que que é essa emoção? É o medo, né? Como qualquer uma outra emoção, faz parte da vida da gente. Mas por que a importância da gente trazer, né, o medo justamente para uma live? Justamente porque a contribuição, né, da Alessandra, que ela vem colocando aí, né, algumas observações na nossa live, a gente até agradece pela contribuição, né, dela, justamente porque o medo, às vezes, ele pode paralisar. Uma das dificuldades que a gente percebe que não é exatamente a paralisação do medo, é a descoberta referente a medo de quê que a pessoa tem, né? Porque, por exemplo, a gente pode citar, né, assim, uma pessoa que tem medo de morrer. Nem sempre, né, ou necessariamente, ela está com medo da morte. Né? Às vezes, o medo dela é de estar sozinha no momento que ela vir, né, que acontecer esse momento com ela. Então, existe todo um desdobramento para que possa se chegar à origem, né, desse medo. E aí a gente percebe que existem inúmeros tipos de medo que podem estar impossibilitando a pessoa, como, por exemplo, né, de morrer, de altura, de falar em público, né, sangue, escuro, lugar fechado.
né, tempestade, animal, injeção, barata, né? Assim, existem medos. E aí é uma coisa interessante sobre essa questão da barata, né? Assim, que eu estava estudando alguma coisa a respeito. E aí, conscientemente, a gente sabe que né, a barata a gente consegue dar conta, né? De você, digamos, tirar ali, de você ter algum tipo de reação. Mas por que que um objeto, né, um inseto conseguiria te paralisar? Né? Assim, é só para a gente entender como que o medo, né, pode ali ter tanto poder na nossa psique, né, meninas? Sim. É verdade, Maria. Se a gente pensar que a barata a gente poderia dar conta, né? Então, vamos dizer assim, um animal, um inseto pequeno, não é um dinossauro, não é uma coisa, né, como no passado, mas assim, é algo que a gente poderia dar conta, mas o cérebro interpreta que não. Por quê? Essa é a tua pergunta, né? O que que isso está representando? Na verdade, ali a gente está colocando, está projetando um conflito inconsciente, um conflito do qual a gente ainda não está totalmente sabendo, não está totalmente consciente para nós o que que é que representa, né? Então, por exemplo, o Freud tem aquele caso dele bem famoso do pequeno Hans, né? Que era um menininho pequenininho 5 anos que tinha medo de cavalos. Mas por que que ele tinha medo de cavalo? Claro, cavalo maior que ele, mas era um cavalo que passava carruagens na rua, levava as pessoas para cá e para lá, era um meio de transporte, né? Por que que ele teria medo desses cavalos, né? Então, vendo o que que havia por trás, esse cavalo representava um conflito de Hans com o pai, e que tinha que ver com as relações amorosas dele com a mãe e com o pai, né? Então, assim, então essas fobias, esses objetos que representam outras coisas, eles têm uma significação simbólica, eles têm uma significação diferente daquela única e exclusiva que o córtex interpretaria como não. Ok, eu só pego uma vassoura ali e dou um jeito na barata e tudo certo, né? Ou tiro ela daqui. Mas então, se ela está representando algo tão temido, ou tão nojento, ou asqueroso, que me coloca tanto medo, provavelmente é um inseto que está fazendo uma representação que tem algo mais por trás disso, na história da pessoa, né? Juraci está Isso falhando aqui mesmo, para ele mim, vai, né? ele vai entrar aí como um mecanismo de defesa, né? Que você vai usa como, na verdade, traduzindo aí de uma linguagem mais simples, como você estivesse usando uma máscara, né? Você coloca uma Pra, máscara em níveis de pensamento tão acelerado que você começa a acreditar em tudo aquilo que você está pensando realmente, né? Ah, realmente aquela barata vai vir para cima de mim, vai, né? Eu tenho nojo, eu tenho medo da ponte, por exemplo, tem pessoas que às vezes não conseguem atravessar uma ponte, por exemplo, né? Porque acredita que na hora que ela for passar, a ponte vai cair. E é um medo que ela não consegue avaliar o quanto aquele pensamento é real ou não. Ela apenas acredita totalmente, 100% no pensamento dela. E onde ela trava ali, né? e aí é interessante poder se autoconhecer, né? Mas poder se investigar e tentar ir um pouco mais a fundo, né, nisso. Por que que eu estou olhando essa situação de uma forma tão catastrófica, né? Por que que essa Sim, situação, por exemplo, essa da ponte que você está falando, me coloca sim, sempre tão vulnerável, né? Tão pouco potente, né? De atravessar a experiência, né? O que que tem nos meus registros de história que me dizem que não vai dar certo, né? Que vai ser ruim, que vai me atacar, que vai me atingir, que eu não vou conseguir, né? Tem uma pergunta aqui isso. da Alessandra, né, que ela colocou, né? Podemos ter algum tipo de fobia a pessoas? Há pessoas,
O que será que ela está querendo dizer, assim? Fobia é um medo de pessoas, determinadas pessoas? É isso? Tem pessoas que sentem, né, Maria, medo de outras pessoas. Pode Medo ser, de talvez, o que elas... um ladrão possa entrar na sua casa, Ah, invadir, medo de que alguém, um mas aí, pedófilo, algo relacionado a alguém que possa fazer mal para você, né? aí já tem uma conexão, né? Com uma representação, o Uhum. que representa essa pessoa, né? E aí teria que ver, porque Sim, ela foi Sim. específica a pessoas, né? Assim, porque tem a fobia social, né? Que é justamente aí tem, né? Pelo Ah, de se expor em meio a outras pessoas também, de né? exposição, Sim, né? E tem a fobia de se relacionar, né? Com as pessoas, em é, questão de confiança, ou então uma fobia específica, como a é, Juraci trouxe, né? Então, assim, é, perfeito. é um leque de possibilidades. sim, Às vezes até o retraimento emocional também é uma defesa, né? É um medo que a gente tem de se envolver, e aí a gente forma alguns bloqueios, né? Interessante, assim, fica meio que brigando de gato e rato, assim, com a outra pessoa. Às vezes num relacionamento amoroso isso também acontece, né? É sim, interessante porque, assim, o medo é uma emoção assim, muito realmente fantástica no sentido de que ele tem um poder muito grande assim sobre nós quando a gente não Ah, compreende eles ou então não fala sobre eles. Né? Assim, quanto mais você evitar de falar sobre os seus medos, sobre, né, as suas angústias, mais aquilo toma uma proporção grande dentro de você que chega a um ponto, né, justamente das fobias e você não consegue mais, de repente, discriminar ali o que seria real, do que seria fantasia, né? Por exemplo, dos relacionamentos. Às vezes a gente recebe muito, não sei vocês, mas a gente recebe muitas demandas na clínica referente a relacionamentos, né? Assim, de conflitos, nossa, sim, sim. ou situações assim de muitas pessoas que estão dentro de um relacionamento e existe aquele medo, né, de sair daquele relacionamento ou por não querer encontrar mais, né, acreditar que não vai mais encontrar, né, um relacionamento ou tem medo de ficar sozinho, né? Então, assim, às vezes a pessoa vive relações conflituosas com base em alguns medos, né? E aí, quais sim. seriam as origens desse medo, né? Teria que fazer uma investigação, porque é muito particular, né, de cada um. Uhum. Exatamente. Às vezes pode ser simplesmente só aquela crença, né, de que não, ah, mulher, né, vai ficar sozinha, então vai ficar sozinha para sempre, né? Então, o que está por trás de um medo de se separar, por exemplo, né? Ou ele vai me perseguir, isso é real, isso não é real, né? Vou ser perseguida pela sociedade nesse sentido também, vou ser julgada, né? Medo de ser julgada. É isso aí, Inclusive, tem Maria. pessoas Teria também. um leque muito grande. Pode concluir sua fala. Maísa, pode concluir sua Juraci. fala. Desculpa. Não, eu estava falando justamente nisso, que pode ser um leque tão grande, né? Mas Sim, a Maria estava falando assim, a gente tem que poder buscar um pouco o que é essa referência que a gente tem, que está por trás daquilo que forma esse medo. E por que esse medo ele está tão extenso na minha vida, tão forte, né? Provocando sim. aí comportamentos disfuncionais, relacionamentos não nem são positivos, são relacionamentos assim conflituosos também, né? Aí a gente percebe numa diferença, né? Tem diferença entre um medo e fobia? A Juraci quer falar? Sim.
Se existe diferença do medo e da fobia? É para a gente explicar Olha, mais. a diferença é que, por exemplo, aqui quando a gente está falando de medo, o medo, como ele vai servir tanto para nossos meios de sobrevivência, né? Como já é ultrapassado, aí ele já nos paralisa. Então, por exemplo, no caso da fobia, algumas pessoas já começam, né, a ter receio de algo, né, que possa prejudicar. É um pensamento que já é externo, né, já traz ali de que algo de fora venha prejudicar ela, sem realmente aquele pensamento for de fato conferido, né? O quanto realmente esse pensamento, algo, né, essa fobia que eu tenho de algo vai me prejudicar. Às vezes, no medo, né, por exemplo, é um medo natural de quem, por exemplo, eu não sei nadar, não vai entrar na água, né? Eu não sei nadar, então eu não vou entrar porque eu sei que se eu entrar, eu vou me afogar, né? É um medo nato da nossa sobrevivência, não é verdade? E já aí na nossa fobia, licença aí, alguém tá me ligando aqui nesse momento hoje. Interessante, né, Juraci? Porque nesse teu exemplo do medo de entrar na água, né, protetor, né, que a pessoa possa, então, se proteger e não se atirar e se afogar porque não sabe nadar, por exemplo, ou uma criança pequena numa piscina funda, né, que a gente tem que proteger ela. E aí, nós temos, e quais recursos que eu tenho para entrar na água? Então, vamos ver, posso aprender a nadar, posso usar boias, eu posso ficar num lugar mais raso, né? Então, eu posso Sim. não evitar completamente a água, mas me aproveitar dela para um lazer, por exemplo, assim, na medida, né, das condições que eu tenho, e posso ainda melhorar cada vez mais essas condições, adquirir novas habilidades de enfrentamento, né, dessa Sim. situação. Isso, muito Isso bem aí. colocado. Muito bem colocado, né? Porque aí sim eu estarei superando meus medos, né? A partir do momento que eu reconheço, né? O que me causa e a forma que eu posso superar esses medos, né? Que me trava e não me permitir paralisar, mas ao alavancar na vida, né? Que é isso que geralmente no contexto a gente vai pegar aí pessoas que já têm mais experiência de vida deixam muitas experiências positivas na vida, deixam aí de viver coisas boas, né, de alcançar experiências positivas devido a esse medo. Eu não vou porque algo, né, ou de alguma forma algo paralisa aquela pessoa ao longo dos anos, não é algo de uma hora para outra, mas algo que vai paralisando, vai travando quando chega lá na idade mais já está aí na idade mais avançada, às vezes já não consegue nem perceber, nem sentir o que de fato paralisa seu corpo, o que de fato realmente traz como sintoma do seu corpo, às vezes aquela dor que aparece ali no seu corpo, porque né, já somatizou tudo, mas não consegue, porque em momento algum da vida parou e prestou atenção realmente nas suas emoções, no que você realmente de fato sente, o que de fato algo te paralisou na sua vida, ao longo da sua jornada, que fez com que você chegasse a essa idade sentindo, tendo esse sentimento, como se fosse proibido, né, pensar. E a gente precisa se permitir pensar o tempo todo, né? Fazer e refazer os nossos pensamentos tem e deve ser coisas natural da vida, né? Porque aí você verifica o que de fato ali naquele momento é bom para você, né? Não deixar acumular aquele sentimento, aquela mágoa, né? Às vezes o medo muitas vezes também tá ali escondido atrás de alguma mágoa, algum ressentimento, né? De algo ou de alguém
que você guarda ali e armazena todo aquele sentimento negativo, né, de forma negativa no seu corpo. E isso não é, em momento algum, agradável. Algumas pessoas, né, Juraci, elas guardam essa mágoa, até esse rancor, porque não conseguiram, tiveram medo de ir à frente a uma discussão, ir à frente a se colocar, né, a se posicionar, né, guardam as suas emoções, é como se engolissem os sapos, né, engolissem as emoções também, de forma que o que fica é, é muito negativo, são restrições em relacionamento, são restrições na vida, né? E até falando em transtornos de ansiedade, nesse sentido, que vão se formando, né? Até por essa recorrência, são às vezes décadas, uma década, 2 décadas, que precisa levar uma pessoa para se dar conta de que ela pode buscar uma ajuda e poder trabalhar isso, que isso não é o natural. Ela já está achando que ela é assim, ela sempre foi assim, né? Sim, foi, porque isso foi ficando não trabalhado, né? Não reconhecido e muitas vezes prejudicando ela, né? Deixando ela restrita na vida, formando até um modo de viver restrito, né? Sim. É interessante, né? Assim, como que o medo no nosso inconsciente, ele vai funcionar de maneiras assim que a gente vai precisar buscar entender, né? Assim, diante do nosso sintoma. Porque o comportamento, o medo que a gente está apresentando, né, para vocês pensarem aí que estão acompanhando, né, conosco, é um sintoma de algo, né, que provavelmente não aconteceu recente, né, algo que vem te acompanhando durante a sua história, conforme ali, né, a maneira como você lida com as situações da sua vida. E a gente pode até pensar em um caso, assim, né, eu pensando aqui um pouco em vocês falar, né, assim, só para, aí me remeteu aqui à memória, que tem um caso de uma paciente, né, que ela tinha um medo, né, assim, muito, muito grande de perder as pessoas, né, assim, e aí, né, durante o processo, a gente percebeu que lá atrás, né, com 3 anos de idade, houve uma separação desses pais, né? E quando esses pais se separaram, ela ficou com, né, o pai, não ficou com a mãe. E aí, o que que aconteceu? Ela criou no inconsciente uma relação de uma fantasia que nem necessariamente foi o real, né? Uma fantasia de abandono, né? Que aquela separação dos pais, na verdade, para ela foi como se a mãe estivesse abandonando ela. Olha só como interessante, com 3 anos de idade, essa separação aconteceu, né? Ela ficou com o pai, né? Foi criada a vida toda, mas a mãe sempre acompanhando. E a fantasia que a gente cria no inconsciente não necessariamente condiz com a realidade, né? Porque a separação era do casal, né? E a mãe, mesmo que a mãe se fizesse presente de algumas formas, nunca foi o suficiente para ela, porque ela criou uma fantasia que a mãe abandonou, né? Independente do que aquela mãe fosse fazer, abandonou. E o que aconteceu, né? A mãe vem muito tempo depois, né? Falece. Houve o falecimento dessa mãe. E o que que acontece? Mais uma vez ela vai reviver aquela emoção reprimida de, mais uma vez, esta mãe me abandona, né? E aí a gente percebe uma dificuldade em fazer o luto, né? Não, de não permitir que aquela mãe faça realmente ali a passagem. Por quê? Porque ela está me abandonando mais uma vez e, sobretudo, porque foi uma morte súbita, né, de infarto. Então, caracterizou também justamente nessa fantasia, mais uma vez reforçando, né, aquela fantasia de abandono. E aí a gente percebe que o contexto que precisam ser
compreendido, às vezes eles, né, que você tem é muito superficial, né? Quando a gente vai conversando com você dentro de um processo de terapia, ou não só de terapia, né, mas de repente ali umas outras formas, né, que possa se vir a ter, a pensar, a refletir, a gente Sim. percebe que às vezes esse medo ele tem uma raiz um pouco mais profunda. É, e que caso lindo, né? E ela provavelmente viveu anos da vida dela com raiva, com rancor, né? E isso reativou agora com o falecimento da mãe, e ela não consegue elaborar essa perda porque ela está muito machucada, né? Revivendo essa dor lá da infância que ela criou nessa fantasia. Então, quanto é belíssimo um trabalho analítico nesse sentido de reconstrução dessa história, de apoio à chegada a essas emoções, né? E poder refazer isso, refazer esse trajeto, interromper esse, essa dor dela, né? E essa fantasia, assim, para que ela possa agora, então, elaborar a perda, elaborar próximas perdas que inevitavelmente a vida vai colocar, porque nos coloca, não adianta, não é? Mesmo que a gente não queira, e que ela possa viver com mais leveza os vínculos que ela vai tendo também, né? Tem assim, né, que aqui uma parte, Sensacional. né, que o inconsciente ele guarda marcas, né, fragmentos e vestígios de vivências boas ou ruins, né? E aí vai, É, às vezes a gente pega uma situação, né, e vem trazendo da nossa vida todinha, né, assim como aquela é, experiência fosse a base de todas as outras próximas que virão em algumas partes sim. de alguns relacionamentos. Seria mais ou menos isso? Sim, isso pode estar sendo refletido em relacionamentos, vamos dizer, até o relacionamento amoroso dessa pessoa, né? Não, não sabemos aí o caso, mas vamos tomar só como um exemplo, né? Então, assim, uma história lá do passado, lá da infância, né? Retorna, por não estar elaborada, né? Se reproduz em outras situações e outros relacionamentos, com certeza. O medo também Isso estaria mesmo, muito bem relacionado a colocado. sentimentos de baixa autoestima, de inferioridade, da pessoa acreditar de repente que não é capaz de realizar alguma função. Teria relação? Não, claro, não ser merecedora, né? Também. Uhum, sim. Se a Juraci quer. Não, A é muito internet bem está falhando. colocado, né? A fala, acho importante, né? E foi um trabalho que o terapeuta desenvolveu com essa moça, é que realmente conseguiu trazer para ela, né? Deixou bem claro ali as vivências, né? Colocada à mesa, né? Postas à mesa ali, para que ela pudesse verificar o que de fato estava incomodando ela, né? E o que de fato é real ou o que de fato ela trouxe aquilo sem se dar conta dos pensamentos, né? Então, assim, isso acontece, né? De forma que também, por exemplo, tem pessoas em outros fatores, né? E aí já relacionado a medos de doença, né? Nós estamos falando aí de relacionamento, como também tem pessoas que têm medo, muito medo, né? De ficar doente obsessivamente, né? Já num processo aí relacionado à hipocondria. Ela traz aqueles pensamentos como se fosse de fato real, não aceita geralmente um diagnóstico, né? E ela começa a procurar vários médicos ali, verificando aquele exame que ela realmente está sentindo, e de fato os sintomas aparecem, né? Ali, porque é tanto medo que a pessoa sente, por exemplo, de ter uma doença negativa, que os sintomas começam a aparecer no corpo dela, né? E ela vai no médico, ela não conforma com o resultado, vai no outro médico verificar se de fato aquele médico está certo ou não. E ainda coloca defeito no médico, né? Porque ela não conseguiu, ali, naquele momento, ela não consegue verificar de onde vem aquele medo daquela doença, né?
não consegue. Então, por isso é importante o processo de terapia, né? Colocar ali o que de fato você tem medo. Será que esse medo dessa doença está relacionado ao quê? Né? Por que que você tem tanto medo de morrer? Por que que você está com medo dessa doença? Né? Trazer esse pensamento para a pessoa que está nesse momento sentindo, né? Esse sentimento de que o diagnóstico que o médico traz é inválido. E tem pessoas também, né, que ela tem tanto medo, por exemplo, dessas tipos de doença, que ela acredita, por exemplo, na morte, né, esse medo da morte relacionado, trazer isso para a consciência de forma com que ela relacione o trabalhar da vida e da morte, né, não só relacionar ao medo da doença em si, mas trazer o papel da vida e da morte. Por que a morte representa para mim um sentimento tão negativo, né? O que está relacionado ao quê, né? Claro que ali nós, seres humanos viventes, quanto mais a gente vive, mais a gente quer viver. Isso é natural, é lógica, né? E é um processo natural com que a gente cuide também da nossa saúde, né? Um processo muito importantíssimo isso daí, mas que quando é em excesso, a gente está tratando aqui de pensamentos obsessivos, né, que prejudica ali. Às vezes as pessoas não têm nem condições financeiras, né, de estar ali realmente buscando aquele diagnóstico obcecadamente, mas ela insiste, porque ela tem o medo ali que ela apresenta sem ela saber o que é de fato. Então, quando o médico chega e fala, olha, se você está me trazendo esse monte de exames e esses exames não deram nada. Então, se você não trazer para a consciência o que de fato você está com medo, né? O que de fato você procura, né? O que você realmente busca, então trazer isso. Porque se de fato você continuar buscando algo, uma hora também você pode encontrar. Mas não que os exames deram errado ou qualquer coisa semelhante, mas porque isso de alguma forma pode gerar né, os fatores emocionais, querendo ou não, o estresse, por exemplo, ele vai gerando. Quando o estresse, por exemplo, ele é tratado, você, né, consegue evoluir ali, mas quando você não consegue tratar, ele desenvolve outros sintomas, né, que vai prejudicar a sua vida. Então, assim, a mesma forma, esse medo obcecado por doença, ele também vai paralisar a sua vida, ele também vai, né, te trazer um prejuízo emocional muito grande e físico também, né? Então, assim, as pessoas realmente sentem dor, as pessoas realmente acreditam naquilo e o médico, tanto o médico quanto o psicólogo, sabe que ela realmente sente, embora não seja realmente aquele diagnóstico que ela está procurando, né? Não é aquilo. É algo mais profundo. Então, no processo de terapia, é importante essa busca, né? Esse desdobrar, tirar, tecer, né? Então, se está tecido, vamos tecer, tirando os fios, o que de fato está acontecendo, né? Trazer ali a realidade. Eu gosto muito dessa metáfora também, do tecido, né? Do que foi tecido, vamos destecer, né? E vamos retecer de novo, de outra forma, né? Muito, muito Sim. bom isso, assim. E o quanto essa dor, assim, ela não pode ser ridicularizada por um profissional ou menosprezada. Não, ela de fato, é uma dor que a pessoa tá levando a algum profissional, né, seja da saúde, enfim, esse percurso longo aí de exames e de médicos, né, fisioterapeutas, às vezes também, eles referem muito isso, assim, tem pacientes que têm dor, mas não tem mais nada que justifique essa dor, né, por que essa dor, assim, né, o que circula na mente da pessoa que tem que ficar ali como sintoma naquele membro
naquela musculatura, naquele órgão, né? Ficar ali, então, presentificado esse sofrimento, esse mal-estar, né? Cabe escutar isso, acolher e poder orientar de que, bom, pode ser, então, mais no teu emocional que isso está. Vamos investigar um pouco mais a fundo, né? O que está representando. Acho que isso é interessante da psicanálise, né? Da psicologia no geral, né? Assim, essa abertura para não nenhuma dor pode ser ridicularizada, né? Assim, não tem um julgamento, não tem ali algum preconceito, né, referente ao que o paciente traz, ao que o analisando traz, né? Aquele espaço é justamente o de fala, né, para que possa ser investigado as causas desse sintoma, né? E se de repente o medo né, algum determinado medo ou específico, ou ali alguma coisa que ele ainda não consegue trazer à consciência, né, é importante que ele se sinta seguro com o profissional também para estar falando sobre todas essas demandas. Acho que já passou o tempo, né? Por exemplo, lá das histéricas em que elas eram ridicularizadas, né? Passou-se isso, já tivemos aí muito avanço e eu acho que, né, a gente está hoje assim num patamar que a gente tem que considerar que o nosso serviço, o nosso conhecimento está a serviço de levar mais informação para as pessoas, né? De que não haja mais tanto preconceito, né, ao sofrimento mental, enfim, isso é importante. Isso mesmo. Mesmo porque quando a gente reconhece a necessidade da busca pela nossa qualidade de vida, né? Pela nossa qualidade de autoestima também, buscar melhorias de forma geral, você trazer essa melhoria para o seu dia a dia, trazer a sua consciência, né, da realidade, de que você dá o seu melhor na sua qualidade de vida, e não dá o seu melhor fugindo, se esquivando, né, tá ali, algo me amedronta, eu não quero tocar nisso e eu não vou tocar. Então, até quando, né, eu preciso buscar enfrentar essa dificuldade, colocar isso para que eu possa trazer a minha qualidade de vida, buscar esse melhoramento. Porque se eu vejo, reconheço, né, aquele processo e eu não busco evoluir, superar as minhas dificuldades, eu deixo os meus pensamentos tomar conta de mim, e aí o que acontece ao longo do tempo? Eu deixei simplesmente de viver, né? E é isso que, de fato, a gente precisa trazer, né? Para a nossa consciência, o que de fato nos amedronta, qual é a área da nossa vida que está ali, né? Paralisada, e qual é a área que precisa evoluir. Por que que você, às vezes, tem medo de uma aranha, né? A gente sabe que uma aranha, ela né, em algum nojento, asqueroso, e ninguém vai colocar a mão, claro. Mas por que que eu não preciso me estrambelhar de medo e não reconhecer que aquilo ali é só um animal que eu consigo dar a volta por ela? Eu não preciso matar ela, eu não preciso colocar a mão, eu posso, né, sair fora daquela situação, ou buscar ajuda de outra pessoa, falar, não quero matar, mas, né, ou não quero colocar a mão, não há necessidade disso, mas reconhecer que aquela aranha, ou, né, ou aquele objeto que a pessoa tem medo em si, não é aquilo tudo que ela está pensando, né? Ela não vai voar lá e vai, ainda que voasse também, né? Alguém colocasse probabilidade, quantas pessoas nesse mundo já morreu por uma aranha, né? Por exemplo, a barata mesmo, ela é muito, muito falada, principalmente nós mulheres, né?
tem pavor de barata. Eu mesmo sou uma. Mas assim, eu não vou deixar de viver minha vida, né, por causa disso. Supero isso e isso é normal, né? Para mim, isso não me paralisa, não me traz pânico, não me traz pavor. Eu apenas não gosto e pronto, mas natural. Ninguém se identifica com tudo na vida, né? E isso faz parte da vida. Exatamente, né? Faz parte. Exato. Uhum. Os medos estão presentes, mas medos é uma coisa assim que tem todos os níveis, intensidades, né? E está presente sempre, na verdade. A gente tá, Sim. e a gente está lutando e fugindo o tempo todo sempre, né? De alguma coisa. A gente sempre está construindo proteções, de certa forma, até, né? A vida cultural, a vida simbólica, o conhecimento, tudo é uma construção também da gente contra o desamparo, né? Contra a gente saber que construção, né? Assim, construção tudo é finito, mas a gente constrói, né? Então, uma coisa interessante que você falou, né, é sobre essa intensidade. É importante a gente também fazer essa distinção, que existem intensidades de medo. Tem situações que a gente sente determinado medo, mas a gente consegue, né? E tem aí um nível de medo médio, como por exemplo, de repente, né, você tem medo de viajar de avião, mas você vai, né? É uma situação complicada, mas não é que você goste ou que você ame, mas você encara aquilo, né? E tem pessoas que têm Isso. fobia mesmo, né? Que simplesmente deixam de aproveitar, de repente, oportunidades de trabalho, de conhecer lugares, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu conheço, né, uma pessoa próxima a mim que tem fobia de avião, né? De andar de avião. E isso faz com que toda a família não viaje, né? Porque ele não viaja de avião e aí acaba que, né, como a gente está aqui na região do Pará, é muito mais difícil, né, assim, para a gente a questão dos transportes, né? As vias, né, as estradas. Então, não é assim uma facilidade. E aí acaba que influenciando uma rotina de toda uma família, né? Acaba que você por uma fobia que às vezes você não busca também, né, um tratamento adequado, ajuda, né, profissional, de um profissional especializado, passa aqui uma vida em função daquele medo, né? Ou seja, o medo ele está ali determinando um padrão familiar, um padrão de uma rotina toda e às vezes até de uma vida. É importante que a gente também tenha essas reflexões para com que a gente dê lugar às coisas e não que esses sentimentos e essas emoções sejam né, os principais a nos moverem. Mas a gente, de forma consciente, que possa estar movimentando, né? Assim como se realmente fosse um jogo. A gente tem o controle e vai fazendo ali aqueles movimentos conforme as demandas, as necessidades. Tem situações que a gente vai vivenciar pela primeira vez que a gente vai sentir uma emoção maior, né, do medo. sim, E que sim. a gente, não é que a gente tenha uma fobia ou que a gente, né, mas a gente está vivenciando. Então é importante também com que a gente saiba que elas acontecem para com que a gente não se desespere. Ah, eu já estou, né, e tal, é uma situação. A gente percebe também esse desespero relacionado à ansiedade, né? Antes da gente finalizar, eu queria que vocês também dessem um pouco, né, fazendo essa associação, que eu percebo também, não sei se seria um pouco equivocado, mas também que o medo, a ansiedade, ela está muito relacionada ao medo de alguma coisa, né? Assim, e aí a gente percebe que a ansiedade está muito presente também na nossa sociedade de uma forma disfuncional, né? Porque também faz parte da vida. Uhum. A ansiedade também faz parte das emoções, faz parte do que nos constitui, né? Mas isso que tu fala, o que está um pouco desproporcional, essa intensidade, né? É quando ela está interferindo
em alguma experiência que a gente poderia estar tendo de alguma outra forma, ou estar tendo ela de fato, e a gente não pode aproveitar, não pode usufruir, não pode estar plena nessa situação por conta dessa elevação, dessa emoção, dessa ansiedade, no caso aí que você está trazendo, né, Maria? Que é um desconforto muito grande, né, sentir ansiedade. Ele é natural, porque ele é, de certa forma, uma reação aí a um desconhecido, a alguma coisa que a gente teme, né, enfim, mas o nosso cérebro também ele precisa interpretar, e a nossa subjetividade com a nossa história, com as nossas marcas, né, com as nossas experiências, com as nossas crenças também, né, tem que poder interpretar e ir modulando isso, né, modulando as nossas emoções de forma que a gente consiga fazer um enfrentamento da situação aí, né, mas sim, o mundo acelerado, ele coloca essa ansiedade também pra gente, de certa forma, a gente querer ter o domínio, precisar ter o domínio de tudo, conhecer tudo, esse mundo globalizado, essa coisa de podemos tudo, mas aí a gente tem que fazer escolhas, e quais escolhas a gente vai fazer, por onde a gente vai, né? Então, assim, mudou muito, assim, o jeito das pessoas enfrentarem o dia a dia, nas grandes cidades, principalmente, assim, né? E isso traz ansiedade também, traz uma elevação da ansiedade, né? Então, essa busca do perfeccionismo também, né? Porque tem que estar dando conta, né? Tem que estar sendo muito competente, muito autossuficiente, como eu falava até no começo também. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma prova, na maioria das vezes o aluno trava, né? A ansiedade, o medo. Trava. Então, assim, né? Trava, diante de prova, sim, exposição. E trazer, né? Porque também buscar isso daí é importante, né? É bem interessante também, Juraci, eu trabalho no contexto do trânsito, de avaliação psicológica de trânsito. Então, para condutores, né, profissionais, e para quem vai fazer a primeira habilitação. E tem que ver, assim, como é essa situação da ansiedade, a gente vê, assim, muito, muito intensa, né, muito presente, tanto pelo fato da avaliação, quanto pelo fato, por exemplo, de ser uma coisa nova, que a pessoa vai, então, ir dirigir, vai tomou essa decisão de tirar uma carteira de motorista, né, que é uma coisa tão bacana, a gente poder ter essa autonomia, poder, né, dirigir um automóvel, se movimentar, ir e vir, né, mas gera uma ansiedade tremenda, tanto pela responsabilidade, que a gente sabe que vai ter que ter, né, com todo o processo, né, de aprendizado, de vidas no trânsito, enfim, mas assim, mas isso também tem a ver com outras questões da própria pessoa, né, e tem a situação própria da avaliação, que é como uma prova, a pessoa está se colocando em avaliação para um outro, então, nossa, a gente tem que trabalhar bastante essa situação emocional presente ali, e também do fato do que está representando poder tirar uma carteira de motorista, por exemplo, né? Poderia ser algo tão bom, né? E é algo tão bom, mas que gera tanta ansiedade também. E essas avaliações, por exemplo, no contexto de alunos, de jovens que vão fazer o Enem, a busca pelo novo, né, ao mesmo tempo, a busca pelo novo, pelo desconhecido, ao estar perto de pessoas desconhecidas, em contextos, né, diferenciados, tudo isso não gera, é a sua né, escola, não é... Perfeito, acaba ali trazendo toda essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, esse desejo, né, de competir
que às vezes não é uma competição, mas ele entende que ele precisa, né, se superar frente aos demais colegas que estão ali na sala, naquele momento da prova, gerando aí, né, às vezes tem pessoas que chegam a passar mal mesmo, né, tendo aí suor, calafrios, taquicardia, às vezes traz um pouco na mente a demência, né, naquele momento ali dá aquele colapso, onde a pessoa não consegue lembrar de coisas simples, coisas que ela tira de letra no momento que ela sai daquela sala, mas enquanto ela está ali, ela não consegue se desenvolver. Pode falar. Mas é perfeito isso aí, Juraci, porque essa é uma das... essa não, mas todos esses sintomas que você colocou são sintomas aqueles basais, né, que a gente tem fisiológicos, bioquímicos que acontecem no nosso corpo em função da emoção, né, em função do medo que foi ativado, né. Então, realmente, aquele hiperfoco ali, né, porque a gente está ali numa... vou lutar, vou fugir, o que eu vou fazer nessa situação, né, então eu tenho que enfrentar, vou fazer a prova, estou super focado naquilo ali, não consigo mais pensar em nada, e às vezes até a memorização dos conhecimentos fica travada, né, fica difícil de buscar ali, a pessoa não consegue respirar direito, fica ofegante, fica suada, fica com uma pressão arterial alterada também, né, frequência cardíaca, tudo isso, né, Muda que altera todo, a cognição, a memória, tudo, né. Isso A mesmo. gente já está quase, né, chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Aí vocês já podem fazer uma fala, né, de encerramento diante de tudo que a gente conversou aqui para, né, para a gente fechar aí o tema do mês. Acho que foi uma live muito rica, de muito aprendizado, porque a proposta é a gente justamente possibilitar diálogos, né, reflexões, para que a gente entende, né, que falando sobre assuntos do cotidiano das pessoas que estão no dia a dia, como o medo, como, por exemplo, a gente pode ali estar dando a possibilidade das pessoas refletirem também sobre, né, os seus próprios medos, sobre a sua vida e, de repente, também aí possibilitar uma saúde mental, né, emocional para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Perfeito, Maria. Foi um prazer, assim, passa tão rápido esse momento, né? Essa horinha a gente está aquecendo e aí terminou, né? Que pena, mas que bom poder estar aqui contigo mais uma vez, assim, fico muito grata pelo convite, grata de estar nessa semana conversando no divã com a Maria, uma semana lindíssima, belíssima programação, estou acompanhando ali, quero ver se consigo acompanhar algumas lives nessa semana, né? Pessoal, continua participando aí, pessoal, que vai ser uma semana incrível, né, com muito assunto bacana que a Maria vai estar trazendo aqui com os convidados. Muito obrigada pela participação, obrigada pela parceria aí, Juraci, também, prazer em te conhecer. Prazer foi meu, também sou muito grata, Maria, pelo convite, viu, Maria? Me coloca à disposição, essa é a segunda live, né, Maria? Que a gente tem aí a oportunidade de realizar. E é muito gratificante, porque de alguma forma a gente está contribuindo, né, com a sociedade. Geralmente as lives ficam gravadas, né, Maria? Sim, sim. E aí as pessoas podem estar assistindo, né, ao longo do dia, né, às vezes durante alguma atividade, porque nesse momento não teve a oportunidade, mas ficando gravada lá, as pessoas podem acessar ali o Instagram da Maria Santos Psi, né, podem ficar à vontade. Eu vi ali o calendário do mês da Maria com temas maravilhosos, né, Maria? Para estar trabalhando ali mensalmente, semanalmente, com os outros colegas psi e trazer essa diversidade, né, de opinião. Isso é que é enriquecedor, né? Porque hoje você faz comigo, traz o meu conhecimento, né, nossa, que estamos aqui nesse presente momento, como também você busca
de fora esses outros. Isso é muito importante, porque de alguma forma você, né, através aqui do seu divã, pode buscar contribuir com a sociedade. E isso é muito valioso, né, Maria? Parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito bonito, né? E eu sou muito grata a você por tudo. Obrigada, gente. Feliz Dia das Aí, Mulheres parabéns para mesmo. vocês. São mulheres Obrigada incríveis para que eu ti admiro também, Maria. muito enquanto profissional, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas o pouco que a gente fala e faz de parceria, a gente ali já contribui muito uma com a outra, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, Para todos vocês que nos acompanharam aqui, né? Feliz Dia das Mulheres, eu acho que coincidiu muito da gente falar sobre esse tema que acho que é muito importante para nós mulheres estarmos refletindo. E é isso, gente. Até amanhã, às 20 horas e É isso 30 aí. minutos. Vamos ficar paradinha, dar um sorrisinho para a gente fazer uma capa bonita, mas a internet da Juracita vai ficar falhando, ai, que pena. porque aí a gente ficava com uma capa bacana, todo mundo sorrindo. Que pena. A minha Ah, aqui mas tá perfeita. Vou tentar tirar o print aqui, tá? É, que aí vai ficar. Para mim, aqui tá tipo